Como viver uma vida mais leve diante de todo o caos que existe fora? Como você ter paz do lado de dentro? Vem comigo, Laís Moura, falando. Gente, essa semana eu resolvi falar um pouco sobre viver com leveza. Como a gente pode ter mais paz interior? Mesmo o mundo estando um caos, como é que a gente faz isso? Eu vou te falar como eu faço isso e como alguns estudiosos fazem isso, como os pesquisadores fazem isso, como grandes nomes fazem isso. Por que monge Akoi, grande budista, por que os padres, por que pessoas muito influentes conseguem ter uma vida leve, uma vida em paz, sabendo do mundo caótico que a gente vive? Vou contar tudo isso para vocês. E, gente, essa semana, estamos vivendo uma semana atípica, Semana de eleições. Então, o mundo tá aquela verdadeira bagunça, E aí eu não vou entrar em questões políticas aqui hoje, não, muito pelo contrário. Esse Insta, ele caminha na direção da cura interna, Falei hoje isso lá no Telegram. Quem não tá no Telegram, link tá na bio, tá? Expliquei hoje por que a nossa semana temática hoje é sobre leveza, A semana das eleições. Eu resolvi falar sobre leveza, mesmo diante de um mundo caótico, porque sabemos como o nosso Brasil está, Sabemos aí fatos históricos, de política, de eleição. Falei até lá no grupo do Telegram, quando a gente fala política, já vem em peso, Já vem aí, já é uma palavra que muita gente já tem, é amor e ódio, E muitos brasileiros e muitas pessoas do mundo inteiro, também estão aí com esse ódio aflorado, Com essa parte negativa da política. E a gente sabe que nem tudo é negativo, Tudo existe o bom e o ruim. Tudo na nossa vida, ela é necessária. A política, ela é necessária para que a gente mantenha uma ordem, Ela é necessária por muitas coisas, O que acontece aí no meio do caminho são as coisas ruins, Que aí foram muito enfatizadas. E aí hoje, muita gente tem aí essa raiva, essa indignação, para com a vida, para com a palavra política e as pessoas que compõem ela. E aí eu já vi até muitas pessoas falando que iam embora do país, dependente da eleição, falando que vai mudar a vida inteira, mediante essa eleição. Será, gente? Será que a gente tem que dar tanto poder assim à eleição? Será que a gente tem que mudar a nossa vida como um todo por causa disso? Ou você também pode estar usando isso como uma muleta? Fica aí a reflexão para vocês, Acho que no final de semana eu postei um vídeo, falando sobre a minha opinião, sobre que quando me perguntaram, que lado você está, Eu disse, eu estou do meu lado. Eu não estou do lado de A nem do lado B, eu estou do meu lado, porque eu sou o presidente da minha vida. Eu sou a governanta da minha vida. As pessoas podem falar, Alguém aqui nessa live pode falar, mas você depende disso. As decisões vão mudar muito. Vão mudar. Mas eu sei que eu não vou mudar. Eu sei que a minha vida, a minha paz interior depende de mim. Não depende do outro. Se você delega, a sua vida nas mãos de outra pessoa, o seu humor, a sua segurança, porque as pessoas falam muito nisso, de segurança.
segurança do país, segurança financeira, né? E aí, gente, será que a sua segurança depende do político? Eu entendo que as coisas mudam, como veio a pandemia, né? E aí, olha só, o grande exemplo foi a pandemia. Por que tanta gente, né, ficou desnorteado, perdido, sem saber o que fazer? Muita depressão, muita ansiedade, muita crise de pânico na pandemia. Por quê? Porque estava delegando fora. Porque perdeu o trabalho. Porque não tinha equilíbrio emocional, não tinha paz interior, não tinha objetivo de vida, não tinha nada. Depois que tirou o trabalho, acabou. E aí, ficou o quê? E aí, gente, não tô aqui hoje, né? Já tô me prolongando nesse tema que hoje a nossa live não é sobre política, mas é muito importante a gente frisar isso. Que você tenha o seu autoconhecimento, para que você tenha o autocontrole, para que você tenha o controle da sua vida, para que você não espere de A, de B, de político. Não. Porque quando você estiver no seu dia mais feliz, no seu dia mais triste, depressão, com ansiedade, com maior dificuldade, esses políticos não vão estar com você. Só você vai estar com você. Semana passada eu falei sobre poder pessoal. E todos os nossos temas, eles se complementam. E tô falando aqui de novo sobre o poder pessoal. De você assumir a sua paz interior. Não se deixar abater pelo que está acontecendo fora, pelo que está acontecendo no externo. Então, a nossa live de hoje é como se manter leve diante de um mundo caótico. E a questão, estou dando o exemplo, dei o exemplo hoje da política, mas não é só a política. É segurança, é saúde, educação, muitas coisas que tem no nosso Brasil. Que ficamos com um sentimento ruim, pesado. Eu já falei diversas vezes aqui, né, para vocês não alimentarem essa energia, essa vibração, para que vocês não consumam esses jornais sensacionalistas que só enfatizam o negativo, a violência, né, que só falam mal da política. É muito fácil a gente ver notícias falando mal das coisas, enfatizando o negativo. Mas o positivo é tão difícil a gente ver, porque tem muitos políticos bons, tem muita gente boa na educação, tem muita gente boa na saúde, tem muita gente boa em todos os lugares. E é por isso que as coisas ainda funcionam, é por isso que as coisas ainda andam. Era para estar melhor? Era para estar melhor. O nosso país é um país riquíssimo. As pessoas são boas. Fontes de riqueza maravilhosas, assim. O Brasil é muito rico, muito rico. Era pra gente estar melhor? Era pra gente estar melhor. Mas depende da gente. Se você for delegar isso para uma única pessoa, um presidente, um político, um vereador, um senador, se você for delegar isso para uma pessoa, você vai se frustrar.
E aí hoje eu convido você a se autoconhecer, a tomar espaço, a dar espaço emocional. Eu falo muito isso com os meus clientes, né? Responder a pergunta da live, né? Como é que a gente vive em paz no mundo caótico? A gente vive em paz quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente se preserva, quando a gente escolhe o que a gente quer fazer, quer vibrar, quem a gente quer ser nesse mundo. Quem você quer ser nesse mundo caótico? Você quer ser a pessoa que está ali inflamando, jogando mais gasolina no fogo? Você quer ser a pessoa que está ali para ajudar? Você quer ser a pessoa que quer ali ficar parada só olhando? Você quer ser a pessoa que quer só falar mal? Só sabe falar, só falar mal. Que pessoa você quer ser nesse contexto? Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar para você: tome distância emocional, se preserve, se cuide, se autoconheça, medite, se afaste desse caos, crie espaço emocional. Não é você ser alienado, tá? Uma coisa é você ser alienado e não quero saber de nada, não quero ver nada. Não é sobre isso. É sobre viver com consciência. É sobre viver consciente de quem você é e do que você está fazendo para a mudança do mundo, do Brasil, né? Que você quer. E a mudança do mundo, consequentemente, porque quando a gente muda o Brasil, a gente muda o mundo. Muita gente faz assim pra mim: ai, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, não vai mudar nada. Você que pensa. Você que pensa. Quando você muda seus familiares, as pessoas que residem com você, você muda as pessoas do seu trabalho, você vai mudando e cada pessoa vai mudando pessoas próximas. E olha a corrente que isso vai formando, É a mesma coisa de você... É a mesma coisa de passar um vírus. Vai passando. E aí é um vírus do bem. É um vírus de mudança. É um vírus de cura. Quando você se cura, você cura os outros. Você cura o mundo. E aí, gente, aconteceu uma coisa, sempre acontece isso comigo. Eu já falei aqui nos stories. Eu hoje, né, final de semana eu decido o tema, né, da semana. E aí ontem eu decidi o tema dessa semana. E coincidentemente, que não existe coincidências, existem sincronicidades, né? Tudo está sincronizado. A minha mestra em Reiki, né, professora Ana Nardini, maravilhosa, está lá em Portugal hoje. Ana nos passou hoje, né, para todos os seus alunos, que nós estávamos sendo chamados, né, a fazer essa mudança no Brasil. Nós que trabalhamos com cura, né, estávamos sendo convocados a isso. Né, e que a gente convocasse também as pessoas. E, coincidentemente, o meu tema da semana é viver com leveza, é curar, é não vibrar na energia velha, vibrar na energia nova, da evolução. Vibrar na energia do amor, da paz, da cura, da leveza, da saúde. Gente, para isso. Acontece isso demais comigo. E olha como a gente está sincronizado, né? As pessoas que trabalham pelo bem,
pela cura planetária, as pessoas estão todas conectadas, como as mensagens chegam sem a gente se falar. Nada é por acaso. E não é por acaso que você também assiste essa live. As lives geralmente não são para todo mundo, não são para todas as pessoas. Não é todo mundo que para assistir, não é todo mundo que chegou até aqui. Porque não é para todo mundo. É para quem está sincronizado, para quem está conectado com essa energia de cura, para quem está querendo se curar, curar o mundo, curar os outros. É para quem está querendo ser melhor, evoluir, crescer. Final de semana eu fiz uma brincadeira também aí nos stories, né? De assim a gente não chega, né? Porque tem... Ai, gente. Né? Tem muita bobeira na internet. Muita coisa que, gente, sem noção demais. Muita coisa retrocesso. Muita coisa reforçando crença limitante. Sempre tô falando isso aqui em live também, né? E aí teve uns vídeos aí de umas blogueiras reforçando, né? Falando mal aí, colocando o masculino, castrando o masculino. Enfim, não vou entrar aqui nesse assunto. Mas... olha como as coisas acontecem, né? E aí teve umas pessoas que falaram, vou até falar nos stories também lá, assim a gente não chega aonde? A gente não chega na evolução, gente. A gente não chega na quinta dimensão, a gente não chega perto de Deus, a gente não chega perto das coisas boas, da energia mais alta, da frequência mais alta. Somos energia. E as frequências, elas vão aumentando, elas vão subindo. Tem uma foto, depois eu coloco para vocês, do padrão energético. E aí, assim a gente não chega. A gente não chega nos padrões mais altos, entende? A gente não chega. Porque é tanta coisa errada, tanta coisa desconexa, tanta coisa, sabe? E assim a gente não chega, né? Então, onde é que a gente tem que chegar? Na evolução. A gente tá aqui pra ser melhor. Outra coisa que eu costumo falar sempre aos meus clientes, gente, nós somos a evolução da espécie, então a gente tá aqui pra ser melhor. A gente tá aqui, outra coisa, tá? Todo mundo fala de propósito, o que é o propósito? Gente, seu propósito é evoluir, seu propósito é ser feliz, seu propósito é ser uma pessoa melhor do que as pessoas que vieram antes de você. Esse é o seu propósito. Para de ficar criando caso, procurando uma grande coisa. Ser feliz, ser melhor. Melhor do que seu pai, melhor do que sua mãe. Melhor do que seus tios, seus avós. Melhor. Curar feridas, curar traumas. Tem coisas que vêm de gerações e você precisa curar para que as próximas gerações, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, as próximas gerações não carreguem mais isso. Quando você cura você, você cura o outro, você cura o mundo, você cura gerações. É sobre isso, gente. Então, agora eu vou dar uns exemplos, tá? Para ficar mais prático, o que é que eu faço, o que é que algumas pessoas fazem, pessoas aí mundialmente famosas, mas eu posso falar melhor do que eu faço para me manter em paz. Eu vejo, eu ouço, né, muitos clientes e familiares e muitas pessoas, você tá sempre tão calmo, você tá sempre em paz. Gente, eu sinto todas as emoções, tenho todos os sentimentos, tenho raiva, tenho estresse, tenho tudo, tá? Mas eu tenho um equilíbrio emocional, sim, porque eu me trabalho.
porque eu faço terapia, porque eu trabalho o meu autoconhecimento todos os dias, eu tô me descobrindo, todos os dias. Para mim atender bem vocês, para mim ser uma pessoa melhor, para mim evoluir como espécie, né? Eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento. Como é que eu vou trabalhar com pessoas se eu não me conheço? Então eu faço isso sempre, né? Então eu trabalho muito meu autoconhecimento. Eu sou reikiana, faço reiki, eu medito. Oração, super importante, né? Importante, você não precisa ter nenhuma religião específica, mas você tem uma crença, é muito bom, né? E aí fica a critério de vocês. Eu faço orações diárias, afirmações, ao deitar, ao acordar, e sempre no momento do meu dia que eu identifico um pensamento negativo, porque a gente tem, porque todo mundo tem. Se eu identifico alguma coisa, eu já quebro a objeção, eu já cancelo aquele padrão mental. Aí eu coloco afirmações positivas do que eu sei que é melhor para mim, porque a gente tem crença limitante, a gente tem pensamento negativo e a gente tem que cancelar e instalar padrões novos. A gente tem que estar consciente. Se a gente só vive no automático, a gente não consegue fazer isso, tá? E aí, isso é o que eu faço. E tem mais, tá? Poderia falar muitas coisas. Uma boa alimentação, atividade física. As pessoas com quem eu ando, tô sempre vigiando as minhas companhias. O que eu assisto, o que eu ouço. Isso tudo faz com que eu crie a minha estrutura emocional, com que eu me blinde, né, desse caos do mundo. Então, assim, o que é que você pode fazer para se blindar desse caos, né? Então, eu faço isso. E aí você tem que encontrar a sua maneira. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Falei no início da live da Monja Coen, né? Pronto, a Monja Coen, ela é uma pessoa que ela foca muito na espiritualidade dela, então ela medita bastante, tem momentos de oração, né? Cultiva ali, passa a sua religião. Então, são pessoas que vivem e, mediante tudo isso, elas, como eu também, a monja também, temos consciência do caos que está acontecendo lá fora. Vou até dar um exemplo, porque... Desculpa, gente. Até dar um exemplo na pandemia, né? Eu não vou dizer que foi a melhor fase da vida, porque não foi pra ninguém, né? Mas olha só, tiveram pessoas e pessoas na pandemia. E eu não tô aqui me gabando, longe disso, que quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa, né? Mas eu fui uma pessoa que eu cresci muito na pandemia. Cresci, evoluí, trabalhei meu autoconhecimento, práticas diárias, muito. Foi uma das épocas que eu mais evoluí como pessoa, foi a pandemia. E tiveram pessoas que foi a derrota, né? Foi a pior época da vida, que só foi pro polo negativo, né? E assim, não é que ninguém seja melhor que ninguém, não é que porque eu aproveitei o ensejo da pandemia e cresci, que eu sou melhor do que as pessoas que ficaram desorientadas, que perderam o rumo, que fizeram aí, né, coisas muito negativas e que ficaram doentes e etc. Que elas são piores, mais fracas ou ruins, não é isso. A questão é preparo emocional mesmo. A questão é interno. A questão é adaptação. A questão é resiliência. O que é que você faz no momento de adversidade? E não foi a primeira vez que aconteceu em minha vida.
Nos momentos de adversidade, eu sempre paro e digo, opa, preciso ficar comigo e entender. O que é que isso quer me ensinar? O que é que eu preciso fazer aqui e agora? Foi o que aconteceu na pandemia. Comigo, né? E aí, gente, pra essa live não ficar muito extensa que eu vou falando, né? Vou falando. Eu quero que vocês fixem, levem dessa live de hoje, né? Que para vocês viverem com leveza, com amor, vocês precisam primeiro se amar. Primeiro de tudo. Se amar, se conhecer. 3 perguntinhas que eu faço sempre: saber quem você é, saber para onde você vai, saber o que você quer. E aí, você sabendo isso, você vai para as práticas que te levam à evolução. Você vai para a meditação, terapia, você vai para oração, você vai para coisas que você ama. Você começa a escolher, será que eu preciso absorver esse caos do mundo? Isso é meu, isso é do outro? Porque tem tanta gente que absorve o caos como se fosse de si. E aí, quando ele percebe a vida dele tá toda errada, que é o que acontece, né? A vida tá toda errada, toda bagunçada, e não sabe o que é, e às vezes a pessoa tá absorvendo o caos do mundo. Tá absorvendo ali aquele jornalzinho inocente, sabe? Tá absorvendo ali aquelas notícias só de furto, aquelas notícias ali só selecionadas. E eu já vi isso, gente. Às vezes são as mesmas notícias que passam de manhã, de tarde, de noite. Sabe, o mesmo furto, o mesmo político corrupto, é a mesma notícia repetida e repetida, e aquilo vai fixando na sua mente, fortalecendo o lado negativo, fortalecendo ali crenças antigas, fortalecendo o mal. Então, não é viver alienado, é viver alinhado com você. Gratidão, meu povo, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fala comigo no direct, tá? Na live de quarta-feira, eu vou ver se dá tempo a gente fazer uma meditação, tá? Que já vou falar mais na quarta, mas é uma prática que tá muito em alta, que veio para ficar e ela só vai aumentar, e já tem estudos científicos provando a mudança que provoca na vida você meditar. Então, quarta-feira eu vou dar mais dicas, né, de como você pode aí viver bem. Mas eu já falei bastante coisa hoje. Tem muita coisa para vocês pensarem, refletirem, tomar e lembrar dessa distância emocional, o que é meu, o que é do outro. Que todo amor e a paz reine na vida de vocês. Semana maravilhosa para todos nós e até a próxima live.